a gente está seguindo o nosso modelo conceitual dentro do ciclo de vida de engenharia de usabilidade. Em que ponto a gente está, né? E para onde a gente vai. A gente trabalhou o ciclo de vida de engenharia de usabilidade, a gente vai trabalhar os modelos conceituais e a produção do protótipo de interface. Na verdade, nesse ponto do curso, lembra que a cada aula eu disse que a gente estava usando um método muito parecido com o waterfall, né, onde tinha uma cascata de ocorrências. Então, vocês criaram personas para poder fazer análise de tarefas, usaram a análise de tarefas e personas para poder criar as metas de usabilidade. Todo esse conjunto que a gente produziu, a gente usa para fazer a reengenharia do trabalho. E aí, consequentemente, aqui eu quero deixar claro para vocês que isso é essencial para entender o que está acontecendo no curso, tá? É que eu estou fazendo agora atividades paralelas. O ideal seria, né? O ideal não. Uma possibilidade seria acabar toda a modelagem, os modelos conceituais, depois criar o protótipo de interface. Sim, normalmente é o que a gente faz, tá? Até porque quando eu tenho informações definidas pelo modelo conceitual, ele pode influenciar o nosso protótipo. Mas hoje eu já vou começar em paralelo a questão da gente alinhar a ferramenta que vocês vão usar para a prototipação de interface. Então, é a ferramenta mínima para a gente chegar na implementação dos conceitos que a gente está trabalhando e acabam sendo atividades paralelas, tá? Então, só para ficar claro para vocês, como eu estou desde a primeira aula, estamos na 10ª semana, desde a primeira semana eu estou trabalhando a dependência, hoje a gente passa a trabalhar em processos paralelos. Para vocês lembrarem, né, aonde a gente está nessa parte que está circulada aqui, que a gente evoluiu, né? Saiu da fase de análise e agora a gente está nesse nível 1 aqui embaixo, sendo que eu discuti com vocês a importância de pensar em novos processos. Eu não tenho atividade definida especificamente da engenharia do trabalho, a não ser as técnicas que você já utilizou para análise de tarefas. Então, aqui na reengenharia do trabalho, eu já ensinei vocês o GONS, o CTT, o HTA, que é uma forma de você observar como o usuário faz a tarefa atualmente e pensar num processo mais eficiente. Então, essa que foi a ideia. E hoje, então, a gente trabalha nessas duas caixinhas aqui, ó. Eu vou ensinar uma parte do projeto do modelo conceitual e vou estimular vocês começarem a brincar no protótipo, na ferramenta do protótipo modelo conceitual. Como essa caixinha aqui, ó, pessoal, de tudo o que a gente vai estudar até o final do curso, que é até aqui, ó, essa é a caixa aqui, ó, que a gente está começando hoje, é a mais complexa. Ela é a mais difícil de se entender, porque tem muitos conceitos, que nem eu falei na introdução da aula, de engenharia semiótica e engenharia cognitiva. E aí o que acontece? Eu vou segmentar. Antes de dar uma aula, né, de 4 horas falando das ferramentas do projeto do modelo conceitual, eu vou usar uma por aula, uma por dia da semana. Hoje nós vamos trabalhar o design de comunicação, que é bem simples, vocês vão ver que é extremamente simples, mas vocês vão ver que aqui dentro a gente tem bastante coisa para estudar. Beleza, então sabendo que a gente está nessa parte aqui, então espero que esteja claro para vocês, o que a gente tem aqui como um aspecto legal para vocês enxergarem. Quando a literatura fala das representações e os aspectos de HC no modelo conceitual, ele classifica os aspectos de HC em objetivos, em tarefas, em interação e eu ter a interface abstrata e a concreta. E aí e esse diagrama é muito legal porque ele mostra o que cada técnica colabora com a gente. Então, o que está com estrela são técnicas que vocês já estudaram. Então, nós temos aqui cenário problema, vocês já estudaram.
Ele colabora em a gente ter os aspectos de objetivo, de HC, baseado em objetivo, e os aspectos de tarefa. As personas, né? As personas ajudam a gente a mapear o objetivo, que está junto com o nosso perfil. A gente já estudou também para tarefa, a gente estudou o modelo de tarefas, né? Modelo de tarefas, quais os modelos de tarefas que vocês estudaram? HTA, GOM, CPT. E aí o que acontece? Agora a gente vai acabar de compor o nosso conhecimento fazendo o quê? Estudando o mapa de objetivos, né? E por um mapa de objetivos a gente vai ver o que vai precisar agora. A gente vai estudar o cenário de interação, a gente vai estudar toda a parte de signos baseada em conteúdo, os signos baseados em expressão. Nós vamos estudar o modelo de interação, nós vamos definir o wireframe e esboço e protótipo. Então, todos esses itens circulados aqui nessas caixinhas são os itens que fazem parte do modelo conceitual que a gente passa a estudar. Então, já que está aqui usando esse diagrama, ó, atacando o primeiro deles, no próximo slide, a gente vai ver o que é cenário de interação. Para quem entendeu o que é o cenário de análise problema, o cenário problema que a gente estudou lá no começo do curso, o cenário de interação ele ficou muito, mas muito, muito fácil. Por quê? Vamos relembrar. O cenário problema, ele é o cenário que representa como o usuário desenvolve aquela atividade, tá? Aquela tarefa que você está querendo desenvolver no seu projeto de interface, sem usar a solução de software, sem usar smartphone, sem usar um desktop. Então, o que acontece? É o cenário problema. Só para relembrar, né, eu gosto de dar um exemplo que fica muito fixo na memória. Qual é o cenário problema de uma aplicação como o Maps, Google Maps e o Waze? Bem, o cenário problema é eu descrever como as pessoas faziam para fazer uma rota, um taxista, para encontrar um endereço. Então, ou ele olhava o mapa, ou ele olhava uma coisa chamada Guia Quatro Rodas, que era um livro, e ele procurava lá o nome da rua no papel e tinha ir olhando lá, folha a folha, como chegar até aquele local. Então, a descrição de como o taxista fazia com o mapa em papel é o cenário problema. Quando eu descrevo a solução Waze, quando eu descrevo a solução Google Maps, eu estou fazendo o cenário de interação. Então, o que eu digo aqui, né? O livro nos diz. O cenário de interação ele especifica em mais detalhes as ações do usuário e as respectivas respostas, né? O feedback do sistema necessário para alcançar o objetivo apoiado pelo sistema. Então, se você olhar a definição de cenário problema, você tinha que era um descritivo muito claro da problemática, do problema que o usuário vive. Agora, perceba, eu estou dando detalhes, eu vou dar detalhes do que o usuário faz, tá? Então, é o que ele faz, ó, entrada no sistema, o usuário fez, e as respectivas respostas, o retorno do sistema, o feedback, tá? Para ele chegar no objetivo que ele tem ao usar essa ferramenta. Então, o cenário de interação representa intervenções para endereçar o quê? Os problemas, tá? Então, lá do nosso cenário problema, e oportunidades, que é a solução que você está criando. Poxa, Plínio, então como que você colocou endereçar os problemas significa que eu posso pegar o cenário problema, que eu especifiquei lá no começo do curso, e agora gerar uma nova versão, só que agora com uma visão de interação dentro de uma interface? É isso aí. Vocês vão realmente conseguir utilizar agora essa nossa o cenário problema para criar o cenário de interação. Então, não deve conter uma informação importante que eu deixo destacada aí nesse segundo bullet, não deve conter detalhes da interface propriamente dita, como o texto, o rótulo, o tipo de elemento de interface que você está utilizando. Tá? Então, no cenário de interação, o pessoal às vezes fica com dúvida no nível de detalhe do aspecto da interface. Está tão sedento em começar a falar do aspecto de interação que quer chegar no nível de um rótulo, de um texto,
de um texto de um botão. Não, a gente não faz isso. A gente simplesmente mostra o estímulo, a ação que a pessoa faz na interface e o feedback da interface, o que aconteceu na interface, que é a mudança do estado. Legal. E aí, como exemplo, então, nós não podemos dizer, Joana seleciona relatório técnico de uma lista expansível, né, ou um drop-down list, denominada formato de entrega. Não, não vou fazer. Esse nível de detalhe é desnecessário. Então, eu vou dizer que Joana seleciona o relatório técnico na interface e, dada a seleção do relatório técnico, eu vejo as informações do relatório. Então, acabei de descrever o que a Joana fez e o que a interface mostrou de uma forma geral. Tais decisões sobre a escolha de elementos de interface, ela deve ser o quê? Postergada para o momento adequado do processo de design, que deve acontecer em breve. Vocês vão daqui a pouco, dentro desse ciclo, criar uma coisa chamada esquema conceitual. E o esquema conceitual, ele vai dar a biblioteca dos nossos elementos de interface. E aí eu deixo para vocês no material, né? Não faz sentido eu ficar lendo, porque o que eu fiz aqui? Eu peguei o cenário, na verdade o livro, né? Pega o cenário problema, que era lá o cenário problema, cadastro de projeto final, ok? E faz o quê? Produz aqui, ó, um cenário de interação. Então tá aqui, eu tenho um cenário problema, e do meu cenário problema eu vou descrever agora como a minha interface ela permite o processo interativo para eu desenvolver a tarefa. Então aí eu deixei o cenário de interação A, o cenário de interação B. Para quem tem um livro, está seguindo pelo livro, está tudo lá. Eu só copiei aqui para a gente ter uma facilidade aí no material quando vocês estiverem lendo as notas. Legal, pessoal. Então, dito isso, o que acontece? Eu também posso trabalhar o quê? A revisitar. Lembra lá que no cenário problema, a gente tinha um conjunto de perguntas, que é a tal do refinamento do cenário problema? Você pode também fazer o refinamento do cenário de interação. Nada mais é do que, pessoal, para quem fala, nossa, isso é super difícil. Nada, né? Para quem prestou atenção lá na época, sabe que isso é muito fácil. Por que está muito fácil? Porque as perguntas são as mesmas, então está tudo feito. E basicamente no seu cenário de interação você vai dizer aonde essas perguntas estão sendo respondidas, só que num viés de interação. Pô, Plínio, quer dizer que aquele trampo gigante lá no começo do cenário problema agora ficou bico? É só eu responder esse conjunto de perguntas, olhando o cenário problema, pensando em como a interface agora funciona. É só isso. Então, existem situações onde você cria um cenário de interação alterando frases. Né? Você pega o cenário problema, alterando frases, tornando um descritivo interativo, sempre pensando na reengenharia do trabalho. Né? Ou seja, eu tenho que pensar que aquela atividade ela tem que ser executada da maneira mais fácil possível. Beleza, pessoal? Então, o que acontece? Dado a facilidade do nosso cenário de interação, eu aproveito, eu vou incrementar o nosso assunto, conforme eu tinha anunciado, sobre a engenharia semiótica. E aí vamos fazer uma visita rápida para vocês entenderem como esse cara vai começar a colaborar com cada uma das técnicas que vão aparecer daqui a pouco. Então, visitando a semiótica para a gente conseguir estudar o nosso ferramental, a semiótica ela tem o objetivo de estudar os signos e o sistema de signos. Aí você fala, poxa, mas o que é signo? Aí eu coloco a definição do Peirce, que é a tal da definição peirciana. O signo é qualquer coisa que está no lugar de outra coisa sobre determinados aspectos ou capacidades para alguém. Nossa, Cleber, que viagem! O que significa isso? Bem, significa que é alguma simbologia que eu utilizo para representar aspectos, capacidades para alguém. Então, qualquer marca, qualquer movimento físico, um símbolo, um sinal,
usado para indicar e transportar pensamentos, informações, comandos, constituem signos. Então, exemplo de signos, pessoal. Um exemplo de signos são todas as palavras que estão aí na sua tela agora. Então, se eu mostrar para vocês o desenho de uma mesa, então o que é aquele desenho? Aquele desenho é um símbolo que representa mesa. Um ícone, um desenho de disquete. Para quem ainda usa o botão de salvar, a ferramenta que ainda usa o comando explícito de salvamento, provavelmente usa um signo. Um signo, inclusive, que ele não faz mais sentido para as novas gerações, que é o tal de um disquete para salvar. O que é disquete? Quem já pegou um na mão aí? E para que eu uso isso? Quem tem um aí para usar e colocar no seu drive do disquete lá? Né? Não faz mais sentido, né? Mas ele é um signo, ele é uma metáfora associada com o affordance adquirido em mercado que é utilizado. A mesma coisa de um outro signo, a impressora. Então, para imprimir, tem um signo lá que é uma impressora matricial, inclusive, né? Que raramente a gente utiliza. Então, mas ele é um signo. Plínio, são esses os exemplos de signo? Não, são todos os elementos. Qualquer imagem, qualquer letra, tá? Um número. Então, quando você olha lá, uma placa é um signo, uma cor é um signo, um som é um signo. Então, dependendo do eu mostrar aqui um botão e deixar ele piscando numa determinada cor, vocês vão ter interpretações distintas. Um botão piscando em verde, esse signo está comunicando uma informação. O botão piscando vermelho, ele está mostrando uma outra informação. E aí, evidentemente, que o signo, a gente espera que o signo seja utilizado de uma maneira correta para transportar o pensamento correto para o nosso usuário. E por que é importante trabalhar com signos? Porque vocês já estudaram a estrutura do processador humano de informação, onde vocês estudaram os canais perceptivos, cognitivos e motor, e a gente sabe que todos esses elementos, né, todos esses canais perceptivos, são estimulados por signos. Então, sei lá, visão, cores, letras, números, palavras, audição também. Olfato pode ser um signo, né? Não muito no caso de computação, a gente ainda não tem. Alguns ambientes virtuais trabalham com a percepção fativa, mas é um exemplo. A gente tem signos por movimento, onde eu tenho movimentação do corpo, né? O corpo fala, e aí eu tenho expressões também associadas. Então, o signo é um elemento principal para a nossa principal e inicial para a tal da engenharia semiótica que a gente passa a trabalhar. E aí, baseado nesse conceito, a gente ainda vai estudar agora o design centrado em comunicação. Qual é o objetivo? O objetivo do design centrado na comunicação é trazer os aspectos de semiótica, né? Então, na engenharia semiótica, o objetivo do design da interação é complementar a segunda parte da meta-mensagem do design para o usuário. O que é a tal da meta-mensagem do design, né? Eu já deixei essa segunda parte aqui, que a literatura nos diz, em negrito. Essa definição da engenharia semiótica apareceu lá no início do curso para a gente, e agora a gente retoma ela em profundidade. O que é essa meta-mensagem para a gente relembrar? Essa meta-mensagem é uma definição do que o projetista, ou seja, vocês, passam por um processo cognitivo na hora de compor uma interface. Então, perceba, quando eu entrego uma proposta de interface para o meu usuário, eu tenho as duas partes da meta-mensagem do projetista. Olha só, este é o meu entendimento como designer de quem é você. Vocês já fizeram isso. Persona. Quem é você, usuário? Do que eu aprendi que você quer ou precisa fazer? Análise de tarefas, cenário e problema. E de que maneiras pretende fazer e por quê? Toda a parte de análise de requisitos que a gente estudou até as metas de usabilidade. Agora a gente
que aqui, toda essa parte que não está em negrito, era a justificativa da gente o quê? Fazer a análise de requisitos. Esse era o nosso objetivo. Agora, nessa segunda parte, o que, que a gente passa a se concentrar? A dar resultado. Não adianta só eu fazer pesquisa, né, levantar informação do que o usuário quer, ele quer, o que ele quer, o que ele quer, e aí, meu amigo, eu quero o resultado, eu quero a interface. Então, agora é isso que eu estou construindo com vocês. Ó. Esse, portanto, é o sistema que projetei para você. Então, nós vamos começar a criar os protótipos hoje. Essa é a forma que você pode e deve utilizar o sistema para alcançar a gama de objetivos que se encaixam nessa visão. Então, eu estou fazendo o quê? Como essa segunda parte do negrito é a parte onde a gente está prototipando e implementando a interface para ela ser avaliada, eu preciso ter o meu design centrado na comunicação para conseguir transpor o meu entendimento de análise em um resultado, em uma interface usável. Então, o designer deve comunicar aos usuários a sua visão de design. Então, o que, que significa? A proposta de interface que vocês vão entregar para mim, ou vocês realmente vão implementar no TCC de vocês, é uma proposta baseada numa análise, né, de quem eu espero, em cima do seu público-alvo, por exemplo, para dar-lhes as melhores condições de entender e aprender sobre o sistema projetado. Então, quanto mais próximo você traz essa visão de design no que você aprendeu do usuário, menos ele vai ter dificuldade de uso. Esse que é o conceito. E aí o que acontece? O que significa a interação e o projeto de interação? Então a interação é vista como uma conversa entre o designer e o usuário, através da interface, durante a conversa usuário-sistema. Você sabe por que isso, pessoal? Considera o seguinte: considera que você está fazendo um totem de autoatendimento para a secretaria da FEI. Onde você vai lá pedir declaração de matrícula, verificar, pedir uma reposição de prova. Como que você faz isso? Hoje você faz isso o quê? Você ia lá na secretaria, falava com a pessoa e você está aqui, ó, usuário. Você é o aluno e aqui no lugar do designer, quem é que estava? O atendente lá da secretaria. O atendente ele usava um computador para interagir com você, ok? O que que essa teoria ela nos diz? Que se eu entender como eu, como projetista, conseguir entender como aquele atendente da secretaria se comunica com você com sucesso, eu vou ter a meta-mensagem que eu mostrei no slide passado atendida e o processo de comunicação usuário-sistema é eficiente. Essa teoria faz muito sentido. A gente estudou ela lá na aula que eu falei sobre eu definir interface e definir interação. Por que, que ela é muito boa, apesar de muita gente não abstrair, né? Que é assim, tá bom, antes de eu projetar, o que, que eu faço? Eu, designer, me coloco no lugar de quem faz a tarefa do sistema e converso com o usuário, estabeleço um ciclo. Pessoal, se aqui eu estabeleço um ciclo, ou seja, o aluno chega na secretaria, ele dá o número de matrícula, o atendente verifica se tem pendência, o usuário pede o atestado de matrícula, o atendente dá o protocolo. O que está acontecendo aqui, pessoal? É uma relação pessoa a pessoa, mas que há milhares de anos a gente espera, né, que as pessoas tenham conseguido conversar. Ela dá uma mensagem, a outra dá outra mensagem, a outra dá outra mensagem, eu dou outra mensagem. O que, que eu quero fazer? Eu quero pensar se essas mensagens elas foram efetivas, se comunicou bem, se dá para otimizar, e coloco depois disso um sistema computacional no lugar, tornando que o designer ele entra no processo de concepção, mas depois ele sai a hora que eu tenho esse cara aqui acontecendo, a comunicação sozinha do usuário-sistema. Então, projetar a interação do sistema significa definir conversas. Lembra que eu falei?
Eu estava modelando conversas, olha. O usuário falou uma coisa para o atendente falou uma coisa para o usuário. O que é isso? É uma conversa. Se eu modelo conversa que o usuário ele vai travar, né, com o preposto do design, que é quem está no lugar da minha interface, para alcançar seus objetivos, eu consigo projetar em uma interação eficiente. Faz sentido porque eu acabei de testar. Eu não estou tirando da minha cabeça projetista que o passo de atendimento do aluno na secretaria tem que ser A, B e C na interface. Não, meu amigo. Eu estou fazendo o quê? Eu estou usando a conversa que já acontece, protocolos já definidos para criar a minha interface. Lembrando que nem sempre o protocolo já definido é o mais eficiente. Se a gente modela essa conversa e depois pensa na mais eficiente, a gente chega num resultado muito bom. Bem, para isso, o que a gente tem que saber? O que é uma conversa? Então, toda conversa tem um tópico, que é o assunto geral endereçado. Quando eu falei lá, ó, o aluno chegou na secretaria da FEI e começou uma conversa com o atendente. Quem é o tópico? Quem é o assunto geral daquela conversa? Ah, solicitação da declaração de matrícula. Pode ser. Ah, tá bom. Essa conversa ela se desdobra em diálogos. Lembra que eu falei? Para pedir o certificado de matrícula, eu tenho que ter diálogo. Qual é o diálogo? Oi, eu sou aluno de número de matrícula tal. O atendente responde, né? Pô, legal, de que curso? Pá, o que você precisa? Preciso do certificado de matrícula. Tá bom, a data normal de resposta é de 30 dias. Aí você, não, 30 dias não serve, preciso para amanhã. Ah, beleza. Então o que acontece? Eu passo a ter diálogos dentro daquele tópico, que na verdade são o quê? Subtópicos. Então, o tópico é o assunto geral e eu tenho subtópicos que são diálogos da nossa conversa. Os diálogos, eles são também subdivididos por falas, né, do usuário e do preposto, que quem é o nosso preposto atualmente é o atendente da secretaria ou o totem de autoatendimento ou um robô que eu poderia estar modelando para ficar no lugar do atendente. Então, eu tenho falas. Então, quem são essas falas? A composição de frases, de falas que compõem um conjunto de diálogos. E dentro das falas, eu tenho os signos, que são aquelas que eu acabei de definir. O que é o signo? Qualquer coisa que está no lugar de outra coisa. Então, tradução, um signo dentro do top da conversa é solicitar o certificado de matrícula. Qual é um signo? O seu número de matrícula. Qual é o seu signo? Um outro signo. O nome. Qual é um outro signo? Data de entrega. Então, são palavras, signos, que fazem parte da interface para eu ter a conversa estabelecida. Fala, pô, Plínio, que viagem, hein? Como eu modelo esse cara? Tá aqui o exemplo. Vamos pegar uma conversa, onde a conversa, o tópico principal, ele é cadastrar trabalho de TCC. Cadastrar trabalho. O tópico é o cara que não tem o sinal maior na frente, e aí os subtópicos são isso aqui, ó. Subtópico, subtópico, outro subtópico. Então, os meus carinhas aqui que tem esse cara é um subtópico. Aí desse lado aqui, nessa coluna, então na primeira coluna eu tenho tópicos e subtópicos, e eu tenho as falas e os signos. O que significa o U? O U significa usuário. E o D significa designer. Por que eu coloco o designer no lugar do atendente? Isso, boa resposta. Por causa da tal da metamensagem. É uma teoria da engenharia semiótica que diz que o designer tem que assumir o papel do computador, do atendente, do robô, ou seja, quem está interagindo com o usuário é o designer. Então, olha só, eu quero cadastrar um trabalho. Qual é uma fala? Preciso cadastrar um trabalho para os meus alunos de IHC. Perceba, olha, sou eu, Plínio,
chegando para o designer e eu sentei numa mesa na frente dele, tô falando assim, ó, ô designer, eu preciso cadastrar um trabalho para meus alunos de HC. Aí o que acontece? O designer fala, ok, qual é o título e a descrição do trabalho? Até quando deve ser entregue? Pode ser feito em grupo? Quantos pontos vale o trabalho? Perceba, pessoal, acabei de começar a fazer o quê? Eu estou fazendo um design de uma conversa. É evidente que essa conversa depois eu vou transformá-la em tela, em ações de um robô, em ações de uma URA, em ações de uma assistente virtual, mas aqui é projeto, eu estou projetando. Aí, beleza, então, olha, cadastrar o trabalho. Nessas falas e signos aqui, na segunda, eu estou nomeando ela como um subtópico que é informar dados do trabalho. Um outro subtópico é consultar datas importantes. Então, vamos ver a continuação da conversa? Eu dou todas as informações. Aqui, ó, o designer pediu todas as informações, mas o usuário diz, ó, antes eu quero consultar os prazos da universidade de feriados desse semestre. O designer, ele fala aqui, ó, tá aqui, ó, tá aí, ó, joga em cima de mim o calendário. Tá aí, ó, tá aí os prazos. Legal, é consulta de data. Então, quer dizer que para cadastrar trabalho, eu informo os dados do trabalho e ou consulto datas importantes e ou informo dados do trabalho. Opa, informo dados do trabalho? Ficou igual ao primeiro, então, para quem não está ligadão, para aqueles que vão acordar agora, ó, eu posso ter subtópicos que mostram maneiras diferentes de interagir com as pessoas. Ah, Plínio, como impressionante, né? Que essas coisas se relacionam, né? No Gons, tinha lá, para eu fazer a mesma coisa, que era informar dados do trabalho, eu tinha o método 1, o método 2 e o método 3, de fazer a mesma coisa. Que coincidência, né? Aqui também não tem nada de coincidência. É continuação das teorias, pessoal. A semiótica e a cognição também definiu Gons. Gons ele nasce dentro também dessas técnicas. Então, o que acontece? Está aqui, ó, informar dados de trabalho tem uma outra abordagem de eu chegar, né? Olha, eu preciso de uma semana para corrigir os trabalhos, preciso entregar as notas até tal. Então, a data de entrega é tal e devem receber um lembrete. Ok, né? O trabalho será entregue tal, tal. Eu tenho um fluxo de uma conversa que eu retomo tópicos e subtópicos. Então, nesse meu exemplo, eu começo dando informações do trabalho, aí, opa, não, peraí, mas eu preciso saber as datas de feriado para não fazer uma alocação incorreta. Ah, tá aqui a data, não, então beleza. Então, agora eu continuo a entrar com os dados do meu projeto, solicitando datas, dizendo que eu tenho que mandar notificação e etc. Bem, aqui para continuar o exemplo, né, tem um outro tópico que é conferir o cadastro do trabalho. O usuário, eu estou lá na mesa sentado com o designer, ó, deixa eu conferir os dados do trabalho. Então tá aí, ó. Ou notificar os alunos. Ó, agora eu quero avisar os alunos que o enunciado do trabalho está disponível. Aí, beleza, ó, tá aqui a mensagem padrão para você falar com seus usuários. Então perceba, é um processo abstrato que você tem que abrir aí o coração e falar assim, ah, tá bom, eu estou pensando, eu vou colocar, a melhor forma de você abstrair é você pensar que você está numa mesa, numa sala vazia, tá você designer na frente do usuário e vocês estão simulando uma conversa de como aconteceria aquela interação, tá? Bem, os resultados são extremamente positivos dessa técnica, não tem nem por que eu ficar justificando, porque é um pouco evidente. Fala, poxa, Plínio, está parecendo que você está levantando o requisito, já colocando o usuário dentro de um processo de concepção. Ou seja, você pega o conhecimento que ele já possui em executar aquelas atividades, ele vai, na cabeça dele, já vai dando a informação que ele iria dar na sequência. Então, eu estou sugando a informação do usuário de uma forma muito direta, de como a conversa acontece se fosse pessoa e pessoa.
E aí depois eu tiro a pessoa que sou eu, designer, e aí a interface está encaminhada. Essa que é a ideia. E ela pegou por causa, justamente porque é barato, é eficiente, e depois dessa sequência de atividades aqui, vocês vão ver que eu vou modelá-la com uma tal de uma ferramenta que se aproxima a uma UML das interfaces. Legal, pessoal. Então, a gente estudou o que são signos, aí é uma teoria, e depois a segunda ferramenta, o design centrado na conversa, que é modelar conversa. Tá, para a gente trabalhar, o que nós vamos fazer, pessoal? Use seu cenário problema. Nossa, Plínio, que legal, hein? Você sempre pede o que você já falou durante a aula inteira umas 20 vezes. Eu gosto de ficar repetindo, pessoal, acho que pode ser que ajude. Isso, para transformar o quê? Em um cenário de interação. Já tinha falado no meio da aula que eu ia pedir isso, né? Use o mesmo ciclo de refinamento do cenário problema. Dei, inclusive, exemplo de como refinar o cenário de interação usando o cenário problema. Expliquei que é fácil pacas fazer isso porque as perguntas de refinamento vocês já fizeram. Bem, depois disso, e aí evidentemente que isso aqui é individual, porque cada um tem o seu cenário problema, agora você vai fazer seu cenário de interação. Tá, depois cada um vai pegar o seu cenário de interação e vai fazer o design centrado em comunicação. O que é o cenário, o design centrado na comunicação? É esse cara aqui, ó, tá aqui. Acabei de explicar ele. Tá? Você vai pegar lá qual é o tópico, o subtópico do seu cenário de interação e você vai fazer aquela mesma tabelinha. É uma avaliação, eu coloco entrega, né? Mas eu acho que é um termo até velho. A gente é tão online que entrega está lá, né? Você já vai fazendo online junto comigo. Você usa o documento compartilhado, mas cada um cria o seu. Vocês estão super acostumados, eu acho que isso aqui é só redundante, mas beleza. E depois, na sequência, quem acabou isso vai começar a individualmente a criar sua conta no Figma, tá? Que é a ferramenta que eu recomendo que vocês usem para começar a criar o protótipo. E aí, em equipe, para quem estiver usando Figma ou alguma outra ferramenta que permite trabalho colaborativo, vocês vão criar o protótipo da interface. Tá? Esse protótipo ele vai evoluir a cada aula, dessa aula até a última, nós vamos ficar em cima desse protótipo. Mas ainda você está no processo de desenvolvimento, né? Precisa acabar o processo de desenvolvimento para a gente poder ter realmente o protótipo maduro. Sim, se vocês tiveram essa reflexão, vocês estão corretos, né? Porque a gente cria protótipo no nível 1, a gente cria protótipo no nível 2 e cria depois a interface no nível 3. Avalia no 1, avalia no 2, avalia no 3. Então, chegou a hora, não tem papo. Né? Nós vamos já trabalhar mesmo sendo um modelo conceitual, a gente vai criar um modelo conceitual. Lembrando que poderia ser uma prototipação em papel, mas é aquilo que eu trouxe para vocês, pessoal. Hoje, prototipação em papel, eu concordo com a literatura que é muito mais rápido, mas você não vai conseguir fazer o teste com uma pessoa cara a cara. Você vai ter que usar uma interface para conversar. Ficar mostrando papel na tela, ou tirar foto do papel e ficar mostrando, eu acho que perde um pouco, né, esse sentido. Então, vamos atacar direto o Figma, sem muito detalhe, né? Nós vamos trabalhar o Figma parcialmente, com baixa fidelidade e depois com alta fidelidade. Falando em Figma, tá? Não fiquem apreensivos, né? Para quem fala assim, poxa, não gosto do Figma, eu gosto de a ferramenta A, B, C, D. Pessoal, na verdade, daqui a pouco vocês vão ficar sabendo que vocês podem escolher o de vocês. Tem que ter uma boa justificativa, porque escolher uma outra. Então, por exemplo, vou escolher uma outra. Tá bom. Mas a interface é ruim, você não consegue chegar em protótipo de alta fidelidade e não dá para trabalhar colaborativo. Cara, por que então você vai usar outra? Para quem for utilizar a minha recomendação, então aí vai um pouquinho no We know that good design is more than how something looks. It makes people feel. It makes people act. It makes a good product great. But for all the good design out there, the design process is often a mess.
Files are passed back and forth, endless final versions are saved, and nobody ever has the right fonts. At Figma, we thought the design process needed a redesign, and so that's what we did. Figma is a platform where teams design together. It unites everyone in your creative process. Bring that idea to life in a design, wireframe, or prototype. Figma does it all in the cloud. Let your writer do their word magic right in your design file. Figma lets you both get on the same page, literally. Partner with your developer early and often, even if they live on the other side of the globe. Figma makes handoff more like a handshake. Invite your stakeholders to give feedback and note comments right in your work. Figma helps you get what you need and helps others get what they need. And all of this you can do together in real time, without stepping on each other's toes. It's time to design on your terms with Figma.